Já sentiu que a sua oração tá meio fraca? Como se você estivesse orando, mas Deus não vai responder? Max Lucado, ele fala uma parada que vai te tranquilizar. Ele fala assim que o poder da oração não tá em quem faz a oração, mas em quem ouve a oração. Então você não precisa ter a oração mais forte, as palavras mais bonitas, a oração mais elaborada. Você não precisa disso. Só precisa ser sincero, porque o poder não tá na sua palavra, mas tá em Deus, que tá ouvindo a sua oração, independente de como ela é feita. Em Jeremias 33:3, a gente tem o WhatsApp de Deus. Ele fala assim: me chame, clame a mim e eu responderei, e contarei coisas que vocês nem imaginam, coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. A promessa é que se você chamar, ele vai te atender. Se você falar com Deus, ele vai te ouvir. E é o próprio Deus que está falando isso para você, e Deus não mente. Então, independente de como está sendo a sua oração, se você está pedindo, se você está chamando por ele, ele está te ouvindo. Tô falando isso porque muitas vezes a gente acha que a nossa oração precisa ser bonita, muito elaborada, com palavras bonitas, com um sotaque diferente, uma oração... Gente, e não, na Bíblia não tem nada disso. A Bíblia, na verdade, fala que Deus ele não quer uma oração muito elaborada. Fala que Deus não quer uma oração falsa e muito pensada. Deus ele quer um coração sincero. Então você não precisa impressionar Deus com a sua oração, você só precisa atrair a presença dele. E Deus adora um coração sincero. Deus não foge de um coração quebrantado. Então você não precisa impressionar, você só precisa atrair. E a boa notícia é que quando você chama, ele vem. Será que você tem orado, confiado em Deus e confiado em quem ele é? Ou você nem tem orado porque você tem ficado com medo, com vergonha da sua capacidade de orar, como se isso fosse algo que você deveria pensar? O que move a mão de Deus não é a sua capacidade de impressionar ele, não é a sua capacidade de convencer ele, e não é a sua oração bonita. O que move a mão de Deus é a fidelidade do próprio Deus em relação aos filhos dele. Então, se você é filho, você tem um pai que te ama e é fiel a você, independente da sua oração. Você pode se relacionar com Deus do jeito que você é, falar com Deus do jeito que você fala, porque Deus não tem medo de quem você é. Deus não quer que você seja outra pessoa. Deus ama você exatamente como você é, e o poder dele não depende do que você fala ou de como fala, mas o poder dele depende só do amor dele por você. E Deus pode fazer porque ele te ama, porque ele é fiel. E se você chamar, ele vai responder.